Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, 6h30 da tarde, no nosso Caldeirão de São Januário. Vasco e Novo Horizontino se enfrentam pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Finalmente tá acabando a Série B. E também, no final da competição, o Vasco está entre os 4 colocados e a gente espera, né, que realmente até o último apito o Gigante da Colina esteja no G4. A gente vai falar sobre essa partida, falar sobre Série B, mas principalmente falar sobre reforços, falar sobre 2023. Então eu já te aviso de antemão no início desse vídeo. Hoje, especialmente neste sábado, teremos 3 vídeos no canal do Gigante Vasco. O primeiro, Acorda Vascão, esse às 7 horas. O segundo, sendo pré-jogo do Gigante, aí por volta do meio-dia, 1h da tarde. E o pós-jogo do Gigante, às 8h30, 9 horas da noite. Então, já ativem o sininho de notificação, fiquem ligados. O primeiro vídeo sendo voltado aí para reforços, contratações, tudo, né, informando a vocês sobre 2023, o pré-jogo do Gigante falando especialmente sobre Vasco e Novo Horizontino e também as últimas notícias desse sábado, e também o pós-jogo do Gigante falando, é claro, sobre essa partida da 34ª rodada. Então, fiquem ligados já para que vocês não percam absolutamente nada que está acontecendo no nosso Vasco neste sábado. Tranquilo, rapaziada? Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir para você se inscrever, deixar também o seu like para ajudar o nosso crescimento, é o seu joinha, é o seu gostei que ajuda, né, na divulgação do nosso vídeo, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você também fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Primeiramente, eu quero falar aqui sobre Série B do Campeonato Brasileiro, pois ontem aconteceram 2 partidas. Criciúma venceu o Náutico por 2-1, jogando em casa, na Heriberto Rios, e o CSA empatou com o Sampaio Corrêa no estádio Rei Pelé, jogando em casa. Ou seja, a gente chega um pouco pro lado e aqui aparece para vocês a tabela atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue na 4ª colocação, não tinha nem sequer chances, né, de algum adversário ultrapassar o Vasco da Gama, porém o Criciúma colou. O Criciúma, que começou a rodada com 46, foi a 49 e agora está a apenas 3 pontos de distância do Gigante da Colina e se junta aí a turma do Sport e do Sampaio Corrêa. O Sampaio poderia se aproximar ainda mais do Vasco em caso de uma vitória, chegar a 51 pontos, mas como empatou, parou aí nos 49, não tem mais chance, pelo menos nessa rodada, se aproximar mais do Gigante da Colina. Ainda jogam nessa 34ª rodada, Sport, que tem 49 pontos, Ituano, que tem 48, enfrenta o Guarani, Londrina, que tem 46, enfrenta o Grêmio, jogando no Estádio do Café, e Ponte Preta, CRB e Tombense são esses adversários aí que não estão nem lá, nem cá, tem chance realmente de acesso, mas acredito que fica muito difícil, também jogam neste sábado. Mas o que de fato interessa é o Gigante da Colina. Vasco tem 52. Em caso de uma vitória hoje contra o Novo Horizontino às 6h30 em São Januário, em caso de uma derrota do Bahia e de resultados favoráveis também desses times que estão abaixo do Vasco na tabela, o Gigante da Colina pode terminar essa rodada na 3ª colocação, com 55 pontos, a 2 pontos à frente do Bahia, 4º colocado, em caso de derrota do clube baiano, e a 6 pontos de distância do 5º colocado, caso, né, o Sport não venha conquistar a sua vitória, nem o Ituano ou mesmo o Londrina. Então é ficar de olho, o que de fato importa é o Vasco vencer, mas também dar uma secada aí nos adversários diretos nessa 4ª, 3ª e 2ª vaga de retorno à elite do futebol brasileiro. Tá confiante na vitória? Já deixa aí nos comentários quanto você acha que será o placar e ative o sininho de notificação, pois como eu falei, a gente vai focar nesse vídeo em 2023, em reforços, contratações e no pré-jogo do Gigante, por volta aí de meio-dia, 1h, estaremos trazendo tudo sobre Vasco e Novo Horizontino. Então, retornamos, né, para o meio aqui da imagem para falar sobre as notícias, as informações deste sábado de manhã. Mas antes eu quero aqui
falar sobre Hipstore. Eu quero, é claro, né, falar sobre essa parceira, essa amiga do canal do Gigante Vasco, uma parceira aí que vem ajudando muito o nosso canal e vem entregando aí produtos de qualidade. Eu venho pedindo diariamente, não, mas mensalmente, produtos de qualidade para Hipstore, camisas de time. Eles vêm entregando para mim de maneira sensacional. Se você tem aí o seu futebol semanal, se você torce para algum time que não é o Vasco, mas nos acompanha, ou se você é vascaíno e quer ter uma camisa do Vasco, vá na Hipstore. Vista Hipstore e sinta-se um craque. Parceira, amiga do canal do Gigante. Então se você quer uma camisa do Vasco ou de qualquer outro clube do futebol brasileiro, internacional, seleção brasileira, a Copa tá chegando, vá lá na Hipstore, compre por lá, porque o produto é de qualidade. Aqui, né, a credibilidade vem do nosso canal, vem em mim, Lucas Moretti. Eu assino embaixo aí, os produtos da Hipstore são de fato, de qualidade. Então, vista Hipstore e sinta-se um craque. Link na descrição, link também no comentário fixado. Manda uma mensagem lá no Instagram deles, fala: vim pelo canal do Gigante, vim através do Lucas Moretti, que vai ajudar também demais o nosso canal. Agora sim, vamos falar de reforços, vamos falar de 2023. Eu quero começar trazendo notícia boa, pois como está aparecendo aí para vocês nas imagens, esse é o Ryan. O Ryan, cria das categorias de base do Vasco da Gama, um atleta hoje que tem apenas 16 anos e é uma grande promessa, já assinou um contrato de formação com o Vasco e tem esse contrato de formação até o meio do ano que vem, agosto de 2023. Com a idade que tem, já pode assinar um contrato profissional. O Vasco tem a prioridade, né, no caso dessa assinatura. O sonho do avô do garoto é que ele vista a camisa do Cruz Maltino no profissional. Ryan é filho, né, de um atleta profissional, ex-jogador profissional do Vasco, então tem realmente, né, uma história, uma relação com o Gigante da Colina que vai muito além somente das categorias de base. É um cria, né, do Vasco da Gama, morador na barreira do Vasco, então tem uma história linda com o Cruz Maltino. A expectativa é que já na próxima semana que vem, o Ryan renove com o Vasco da Gama. Ele estava aí na seleção brasileira, ainda está inclusive, retorna na próxima terça-feira de um período de treinos que teve com a seleção brasileira sub-20, é um craque, é destaque, é promessa, é joia e é cria da base forte do Vasco, que deve renovar já nesta próxima semana. E agora falando sobre reforços, pois ontem o Paulo Brax confirmou que o Vasco vai ao mercado em 2023 buscar contratações. O Vasco hoje vive 2022. Hoje o Vasco enfrenta a equipe do Novo Horizontino 6h30 em São Januário na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai buscar vitória. O foco hoje do Vasco é o acesso e nada mais. Porém, é aquilo que eu venho falando para vocês. O Vasco vive 2022, pensa 2022, mas já planeja 2023, porque é importante se planejar. Hoje tem uma equipe de scout e análise de mercado dentro do CT Moacir Barbosa, trabalhando diariamente com nomes para a próxima temporada. E o Paulo Brax, em entrevista ao GE, confirmou que de fato isto está acontecendo. O Vasco hoje pensa em 2022, trabalha em cima de 2022, mas também planeja 2023. E nessa entrevista, o Paulo Brax tirou todas as dúvidas sobre o investimento que seria feito na próxima temporada. Ele confirmou que o Vasco vai entrar para brigar. O Vasco não vai entrar nas competições, né, no ano que vem, meramente para disputar, para não cair na Série A. O Vasco vai entrar para competir. O Vasco será um time competitivo. Isso foi o que o próprio Paulo Brax falou, durante a entrevista coletiva. E a partir disso, é claro, o Vasco tendo grana, sendo um time que vai competir, nomes começam a surgir, até porque o Vasco hoje analisa nomes no mercado. E ontem 4 nomes surgiram no Gigante da Colina. O primeiro e o segundo a gente trouxe para vocês lá no Boa Noite Gigante. No caso, o goleiro Agustin Rossi, do Boca Juniors, que tem contrato com o clube argentino até a próxima temporada, mas vem tendo dificuldade na renovação contratual, e tudo indica assim que ele possa ser o goleiro do Gigante da Colina para esta próxima temporada. O atleta chama a atenção da 777 Partners e inclusive o jogador teria, né, junto com seus empresários, se interessado pelo projeto Cruz Maltino junto com a empresa norte-americana, e inclusive diante desse projeto Vasco estaria disposto a recusar algumas propostas de clubes do futebol europeu, para vocês terem noção como está realmente fazendo força, tendo efeito o Vasco da Gama já no futebol sul-americano, mesmo antes de iniciar qualquer tipo de projeto para 2023. Já já a gente vai voltar a falar sobre Agustin Rossi, porque antes eu quero falar sobre outros atletas, né? Inclusive o Vasco pode brigar com o Flamengo pelo Agustin Rossi.
Antes de voltar nesse assunto, falando sobre o Kleber, que foi outro jogador que a gente também trouxe para vocês do Boa Noite Gigante. Kleber é um atleta de 25 anos, hoje que veste a camisa do Ceará, um dos grandes destaques aí, inclusive do clube cearense durante essa temporada, foi o artilheiro do Ceará no campeonato cearense, vem convivendo com algumas lesões, mas isso não tira o destaque que ele tem, a qualidade do atacante de 25 anos, e ele está aí realmente na mira, é um dos jogadores que estão sendo observados para a próxima temporada. Até o momento nada aconteceu, não houve proposta, não houve oferta, não houve contato, mas é um jogador que de fato interessa. E outros dois nomes que surgiram na parte da noite foi o nome do Matheus Orreda e também Martim Orreda, perdão, e do Ramiro Ruiz. Primeiramente aqui sobre o Martim Orreda, é um nome que a gente costuma falar para vocês durante os vídeos nestes últimos meses, pois vem sido intensificada aí a procura pelo atleta, pelo atacante argentino do Tucumã, nestes últimos meses, não somente pelo Vasco, mas por vários clubes do futebol brasileiro e europeu. O Botafogo esteve muito perto de fechar aí a contratação com o Martim Orreda para o ano que vem. A gente entrou em contato, com empresários, com agentes do Martim Orreda nestes últimos meses. Foi passado para a gente que o Martim Orreda não iria sair nesse ano, apenas no final da temporada, e o Vasco pode também intensificar essa procura pelo atacante nos próximos meses. As informações que a gente teve nesta tarde de sábado, de sexta-feira, perdão, nesta noite de sexta e manhã de sábado, foram as seguintes. O empresário meia Martim Orreda, que é o destaque do futebol argentino e foi ventilado no Vasco, disse que hoje o atacante tem possibilidades fortes de jogar na Europa e na MLS. Essa é a total prioridade do atacante e não vir para o futebol brasileiro. Lucas, isso pode acontecer? Pode, até porque, como eu trouxe para vocês, ele está no radar do Vasco. Se a grana for colocada na mesa, se for um projeto interessante para o Martim Orreda, ele vem. Porém, hoje depende muito mais do Vasco do que do próprio jogador. Colocar um projeto na mesa, algo interessante para convencer aí o projeto de carreira que ele tem atualmente. E outro nome é o Ramiro Ruiz. Ramiro Ruiz é um atleta também argentino, de 22 anos, atacante, é um centroavante que atua em vários setores ali, dessa última linha, do último terço de campo, 1,85 m e também jogador do Atlético Tucumã. Nessa temporada ele tem 31 partidas, 4 gols e 2 assistências. É um dos grandes destaques aí do futebol argentino e da equipe que hoje é líder também do campeonato regional, do campeonato ali da Argentina. O Vasco está de olho no jogador, ele está na lista de possíveis reforços para a próxima temporada e é um dos nomes que vem sendo analisado pelo departamento de scout e análise do Gigante da Colina. Em 2022, como a gente já trouxe para vocês, atuou em 31 partidas, fez 4 gols e deu 2 assistências, é um atleta revelado nas categorias de base do próprio Atlético Tucumã, e o camisa 18 é sim alvo de interesse da 777 Partners, do Vasco SAF, se adequa completamente ao perfil daquilo que o Vasco busca para a próxima temporada. Apesar do interesse confirmado, ainda também não houve nenhuma proposta. Lucas, ela pode chegar? Sim, nesses próximos meses, porém agora, como a gente vem também trazendo para vocês, por isso que vocês têm que também acompanhar os outros vídeos para ficar sempre ligado. As negociações, ofertas, contatos estão paralisados. O foco hoje total é no acesso. Vasco planeja 2023, tem nomes na mesa, mas o foco único e fato hoje dentro do CT Moacir Barbosa é o acesso. Nomes são analisados e é por isso, através dessas análises, que eles chegam até nós, mas nenhum tipo de contato, proposta ou oferta está sendo feita. E dentre esses nomes, Ramiro Ruiz, Martim Orreda, Kleber e o Agustin Rossi do Boca Júnior são os nomes que interessam para 2023. Nomes jovens. Kleber, 25 anos, Agustin Rossi, goleiro, 27, que deve ser de fato uma posição mais madura. Ramiro Ruiz, 22 anos e o Martim Orreda, apenas 23. Esse vai ser o perfil de jogador para o ano que vem. Não inventem com um jogador de 32, volta de Souza, 33, isso não vai existir. O Vasco ano que vem vai ser um time com intensidade, com jogadores jovens, com perfil jovem, que queira conquistar títulos e estejam ansiando por mudança na sua carreira. Jogadores sul-americanos do mercado aqui da América do Sul. Esse será o perfil de contratação do Vasco para o ano que vem. E diante disso, o Vasco tem um concorrente direto no mercado. Clube de Regatas do Flamengo. O seu rival dentro de campo estará sendo no ano que vem também um rival fora dele. O jornalista Jorge Nicola trouxe mais informações sobre essa situação e confirmou que a intenção do Vasco é de fato brigar com o Flamengo por reforços diretos na competição, nas competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil,
Campeonato Carioca, o Vasco vai fundo contra o Flamengo fora de campo para contratar reforços ao mesmo nível, à mesma altura. A gente já falou do Oscar, né, que teve o interesse do Flamengo nesta última janela de transferências e o Vasco vai brigar por ele nesta próxima temporada. O Oscar compartilha do empresário, que é o Bertolucci, que hoje, né, tem certa amizade, parceria com o Flamengo e também, após a renovação contratual do Andrei, tem parceria com o Vasco. Então agora vai também intensificar essa busca direta ao Juliano Bertolucci por parte do Vasco quanto ao Flamengo. E para isso, né, também, para essa briga, já que o Flamengo, confirmado o interesse pelo Agustin Rossi, goleiro do Boca Júnior, o Vasco vai a fundo também buscar a sua contratação. Inclusive, Jorge Nicola disse o seguinte sobre isso, abre aspas, o Vasco tem a intenção, com a ajuda da 777, de brigar por todos os reforços que o Flamengo pretender para 2023. Com o primeiro alvo Oscar, mas não vai ficar só nele. Nesta sexta-feira surgiu a notícia de que o Vasco tem a intenção de fechar com o goleiro Agustin Rossi, argentino, 28 anos de idade, do Boca Júnior. Ele é titular absoluto lá e tem encontrado enorme dificuldade em renovar o contrato que se encerra em junho de 2023. Ele ainda destacou que a contratação do arqueiro, do goleiro, é vista com oportunidade de mercado pelo Vasco e pelo Flamengo, e já que está aí esse vínculo contratual sendo encerrado. E o Jorge Nicola termina da seguinte maneira, diante desse cenário, o Vasco tem a intenção de oferecer um pré-contrato para o Rossi a partir de janeiro, para contar com ele de graça na metade do ano. Então isso pode acontecer. E o Vasco hoje é um concorrente direto com o Flamengo fora das quatro linhas. Aquele Vasco fraco, Vasco que não comprava, o Vasco que não contratava, o Vasco que se baseava em reforços de Série B, de clubes pequenos da Série A, acabou. A gente subindo, uma nova era começa no Gigante da Colina e Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Atlético se preparem, que o Vasco voltando, a história de fato é outra. Eles tremem, a gente sabe muito bem disso. A gente vai ficar por aqui, este foi o Acorda Vascão, hoje é dia do Vasco, dia de Vasco, temos muitas informações, então fique ligado aqui no canal, fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai seguir informando tudo a vocês. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por ter ficado até o final, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.